Quero começar esse culto que você possa curvar sua cabeça, que você possa abrir seu coração, liberar seu espírito, amém? Levante sua voz, fale com Deus, libere o espírito, fale para o Senhor te dar revelação, graça, para que o Senhor te encha com a vida que existe na palavra de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, quero orar, Senhor, para que o evangelho da graça de Deus seja multiplicado, a revelação seja multiplicado aqui, Senhor. Nós somos mensageiros e o Senhor é essa mensagem. Então, Senhor, em nome de Jesus, que hoje Cristo seja o centro e que Cristo ministre nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vocês sabem, hoje é a última sessão, né, das 5 sessões que nós fizemos sobre o jejum. Quem esteve aqui ao menos em uma sessão? Levanta a mão. Foi poderoso? Foi proveitoso? O Senhor falou com você? Amém? Você sabe que a gente tem usado um texto básico que está no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 14. E você? Bom, eu só ouvi em espanhol, então parece até outro texto. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. No verso 16 fala que ele não se envergonha do evangelho. No verso 15, perdão. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. No verso 16. Pode passar, Gustavo. Não me envergonho do evangelho porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. Fala comigo, o evangelho é poder de salvação de todo aquele que crê. Poderoso, né, irmãos? Você sabe que essa palavra poder vem de uma palavra grega chamada dunamis. E não é igreja. É uma palavra grega. E essa palavra dunamis, ela vem de uma outra palavra que significa dinamite. Então, quando a palavra de Deus fala poder, é uma explosão. É uma bomba atômica. Amém? Você crê nisso? Você crê que o evangelho é capaz de transformar, salvar e mudar vidas? Amém? Aleluia. Durante a imersão, nós basicamente entendemos que nós somos endividados, né? Quem tem uma dívida, fala amém. Mas a graça de Deus, ela não só nos endivida, senão que ela também nos dá ferramentas, amém? E nós falamos sobre isso, né? Eu quero dizer que hoje nós vamos falar sobre uma das afirmações do apóstolo Paulo mais grandiosas de todo o evangelho, e ele tem muitas, né? Muitas frases de efeitos. Eu quero ler como texto base da pregação de hoje, 1 Coríntios 9, a partir do verso 19. A palavra de Deus diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Verso seguinte: para os judeus tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. E o verso seguinte diz: para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos. Fala comigo, tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Interessante, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele se fez de tudo para com todos, para salvar a maior quantidade de pessoas. Quando eu leio esse versículo, eu confesso para você que eu imagino o apóstolo Paulo como um Sherlock Holmes da vida, sabe? Ele se fantasiando, ele tendo várias personificações, ele tentando se passar por pessoas, tudo para alcançar a maior quantidade de pessoas. Você sabe que tem uma frase do pastor Luiz que eu gosto muito. Um dia fizeram uma pergunta para ele, fizeram essa pergunta assim: pastor, você não se preocupa que com tantas igrejas enormes crescendo à sua volta, em Goiânia, e você não se preocupa com isso? Ele, não me preocupo, porque as pessoas que Deus escolheu para me escutar, de alguma maneira, eles encontrarão um caminho até mim. Interessante, né? E eu creio, e nós como igreja cremos nisso, porque nós cremos que existe um público específico para cada pessoa.
Você sabe, nós somos salvos, mas depois de ser salvo, nós recebemos uma santa missão. Nós somos comissionados, enviados. Ontem o pastor liberou uma palavra muito poderosa aqui no ambiente profético. Ele falou assim que eles tinham uma aljava, e dentro dessa aljava, ele tinha muitas flechas que ele enviaria para todas as nações. Não sei se você sabe, o pastor ele tem uma palavra de Deus que ele implantaria mais de 1000 igrejas na América Latina. E a gente está nesse projeto há mais ou menos 10 anos. Ano que vem a gente completa 10 anos. Então eu quero te dizer que você faz parte disso. E o fato do apóstolo Paulo dizer que ele se tornou tudo para com todos, quer dizer que ele se adaptou e ele se moldou a ponto de entrar em vários lugares e pregar para a maior quantidade de pessoas possíveis. Nesse princípio aqui, o evangelho, eu quero que você entenda que por aí você lê isso e você imagina, mas ele mudou a maneira de pregar ou ele mudou o evangelho? Eu quero te dizer que o evangelho é simples, puro e eficaz. Ele não pode ser alterado. O evangelho é um só, é Cristo numa cruz, sendo crucificado e depois de 3 dias sendo ressuscitado para a glória de Deus. Eu quero te dizer que o evangelho ele não muda. Quando a gente fala que ele se tornou tudo para com todos, quer dizer que ele mudou a maneira de falar. Você sabe que nossa igreja, basicamente, ela está feita por estudantes. Então, vocês são muito inteligentes. Vocês não aceitam qualquer coisa, não é verdade? Isso é muito interessante, porque tem lugares, nós temos igrejas em todo o mundo, mas tem lugares que a igreja está formada por pessoas que não têm formação, pessoas de lugares mais pobres, porque nós estamos em todos os lugares. O que está dizendo aí? Ele se tornou fraco para alcançar os fracos. Ele se tornou seguidor da lei para alcançar os judeus. E ele também desconsiderou a lei, não que ele não houvesse seguido a lei, senão que ele, basicamente, ele se fez para poder alcançar a maior quantidade de pessoas. Eu vejo isso como uma eficiência. Muitas vezes, a gente pensa que o evangelho ele é muito difícil ser pregado, né? Então, a gente se coloca num lugar de muita incapacidade. Às vezes a gente pensa que... Ontem eu orei por muita gente e as pessoas... E uma coisa que eu ouvi de muita gente foi: eu não me sinto capaz para fazer aquilo que o Senhor me chamou, né? Mas graças a Deus você não se sente. Eu também não me sinto. Porque o Senhor escolhe aqueles que não são para aniquilar aqueles que pensam que são. Sabe, a palavra diz que a sabedoria do homem é como um grão de areia diante da sabedoria de Deus. Fala que a tolice dele, que é um absurdo, mas a tolice dele é maior do que a sabedoria do homem. Então ele sabe de todas as coisas. A palavra diz que ele caminha sobre a eternidade passada, presente e futura. Ele é onipresente, onisciente, ele é o Todo-Poderoso. Então, o mais extraordinário é que ele escolheu a loucura do evangelho para salvar o homem. E quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios. Isso é muito, muito interessante, porque não é como se nós fôssemos ferramentas completamente preparadas. Na verdade, não. Na verdade, é o poder dele que se aperfeiçoa dentro de nós. Nós falamos sobre isso, né, na centralidade de Cristo. Mas eu quero te falar que, nesse aspecto, o que ele mudou foi que ele passou por diversas culturas, ele passou por diversos lugares, e ele teve que se adaptar. E o que ele tinha no seu interior era alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis. E para você entender melhor, eu quero te dizer que todos nós temos uma tribo. Amém? O que é uma tribo? São pessoas que a gente se dá bem, pessoas que nos escutam, pessoas que a gente tem facilidade em comunicação. Verdade ou não, irmãos? Aleluia. Então eu quero te dizer que Deus escolheu você, no lugar onde você está, para falar com alguém. Amém? Tem pessoas que eu falo, tem pessoas que você fala, tem pessoas que por aí você pode alcançar que eu não alcançaria. Por quê? Porque nós temos tribos, entre aspas, né? Então eu quero te dizer que quem ensinou isso? Primeiramente Jesus. Porque Jesus, ele ensina isso porque ele nasceu entre nós, mas ele era Deus. Você lembra do versículo que eu falei de Filipenses 2, no começo da parte do profético? Ele mesmo sendo Deus, ele não considerou ser como Deus, senão ele se diminuiu, a ponto de ser um ser humano. Sabe por quê, irmãos? Eu imagino, eu sou muito criativo, né? Você sabe que a Bíblia ela é um livro que ela induz a criatividade. Então, às vezes eu estou fazendo meu devocional, fico
imaginando coisas. Eu imagino quando Jesus, ele veio eu imagino quando antes de Jesus as pessoas chegando aos céus e dizendo: Senhor, mas você não sabe como é viver lá embaixo. Você não sabe as dificuldades que eu passo. Você não sabe as aflições que eu passo. E aí, o que ele faz? Ele manda Jesus. Aí agora, como que a gente vai falar para ele que ele não sabe? Ele sabe que ele passou, ele caminhou aqui nessa terra, ele esperou 30 anos. Como que a gente vai falar para Jesus que ele fala: Senhor, você não sabe o que é ter que esperar? Ele sabe, ele esperou 30 anos para começar seu ministério. Então eu quero te dizer que Jesus, ele é a persona que nos ensinou sobre isso. Então, basicamente, ele se fez um ser humano, ele nasceu entre nós, falou a nossa língua, comeu a nossa comida, caminhou sobre as ruas. O verbo se fez carne. É muito lindo esse versículo, João, capítulo de número 1, verso de número 14. A palavra de Deus diz que aquele que é a palavra, que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o do unigênito vindo do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, quando eu estou te falando que, quando o apóstolo Paulo está falando que ele se tornou tudo para com todos, ele está basicamente fazendo copia e cola do próprio Jesus, porque ele se fez. Não é verdade? Ele era Deus, mas ele se fez homem, para que nós pudéssemos ver nele a personificação de Deus. É muito interessante, porque Deus até então não tinha um rosto, ele tinha uma glória, ele era o Todo-Poderoso, mas nesse aspecto de Jesus a gente consegue ver nele as coisas que hoje nós conseguimos ensinar, por exemplo, os princípios bíblicos que ele viveu aqui, não é verdade? Então o que eu estou te dizendo é, Jesus, ele veio, caminhou sobre nós, ele pregou o evangelho. Ele fez discípulos e nos comissionou a fazer o mesmo. Vocês idem por todo o lugar e fazeis discípulos. Não? E depois vocês vão batizar eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que ele fez é basicamente o que ele nos comissionou. Ele não só nos comissionou, senão ele deu todo o manual de como fazer, porque ele se fez, amém? Então nós como igrejas também somos chamados para encarar, levar essa mensagem. Jesus foi o primeiro de todos os missionários de toda a história. Jesus levou uma mensagem. Agora, como Jesus, somos enviados para com os nossos também. Eu sei que se você é adolescente, você tem uma escola, você tem um campo missionário. Se você é jovem, você faz faculdade, você também tem um campo missionário, né? Se você trabalha numa empresa, você também tem um campo missionário. Então, você entende o que eu estou falando? É da parte de Deus para a sua vida. Ele se fez tudo para com todos. O que quer dizer isso? Que você, da mesma maneira, no seu campo missionário, você vai ter a possibilidade também de pregar o evangelho. E você sabe muito bem que o evangelho é uma mensagem, é uma pessoa e é um tesouro. Então, em nome de Jesus, que você possa liberar esse tesouro e também liberar Cristo através das suas palavras no lugar onde você foi comissionado. Amém? Não existem coincidências na vida com Deus. Se Deus te colocou lá, é por conta que você tem uma missão lá. Amém? E falando um pouco sobre as nossas tribos, entre aspas, a videira, aqui, a nossa igreja, nós temos muitas tribos. Eu falei que para você que tem adolescentes, tem kids, tem jovens e também tem adultos, amém? E o mais engraçado é que cada um de nós consegue alcançar um público diferente, de uma maneira que todos nós alcançamos muitos públicos, sim ou não? Cada célula tem uma geografia espiritual, uma influência social, um povo a ser alcançado. E você sabe que nesses últimos dias nós temos falado sobre a dívida. E essa dívida é que cada um batize uma pessoa nesse semestre. Que cada pessoa que está aqui consiga evangelizar ao menos uma pessoa e levar ela até as águas. Então eu quero te incentivar, te motivar e dizer, você está no centro da vontade de Deus. O lugar onde Deus te colocou é o lugar onde você será um missionário. Amém? Faz sentido para alguém? Não se trata de limitar a mensagem. Escuta o que eu estou te falando. Porque muitas vezes quando a gente fala isso, a gente fala, mas espera aí, eu não vou pregar o evangelho, eu vou mudar o evangelho. Não. A mensagem não muda. É Cristo num quadro. Você vai pintar o quadro. Ou você vai testemunhar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero te mostrar é, você, através do seu testemunho, ou através de algo que passou na sua vida, você vai falar para o outro. Você sabe, o testemunho mais lindo que eu já vi na minha vida é o testemunho do cego. Jesus estava caminhando sobre Jericó e havia um cego de nascença. O cego olhou para Jesus e falou assim, será que você consegue me salvar? E aí, Jesus olhando para ele, fala assim, amém, eu te curo. E um cego de nascença ficou
partiu, começou a ver. E o mais extraordinário é que os fariseus perguntaram para ele: o que aconteceu? Eu te conheço, eu conheço a sua família, você era cego. E a resposta dele é maravilhosa: eu não sei, eu era cego e agora eu vejo. Você sabe, esse é o testemunho mais simples para qualquer pessoa. Você pode falar para a pessoa, você pode falar: olha, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu só sei que eu tinha dívidas, mas Deus me prosperou. Eu sei que eu era triste, mas Deus colocou alegria dentro de mim. Eu sei que as palavras que saíram da minha boca eram palavras de pessimismo, mas o Senhor colocou palavras de benignidade, de paciência, de amor. E agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Deixa eu te falar, você tem um campo como destino, um lugar o qual o Senhor te colocou. E eu quero te dizer uma coisa muito preciosa. Por mais que a gente trabalhe de maneira de tribos para alcançar a maior quantidade de pessoas, eu quero te dizer uma verdade do Espírito. Cada vida vale a mesma quantidade. Escuta o que eu tenho para te falar. Cada vida, todas as vidas têm o mesmo valor diante dos olhos de Deus. O rico tem o mesmo valor do pobre. A criança tem o mesmo valor do adulto. Interessante, né? O que a gente tem que fazer diante dessa revelação? Reconhecer que eu fui enviado no meu campo missionário, que Deus me enviou. Então, a partir disso, eu posso orar por elas, eu posso ajudar a elas, eu posso estudar a cultura, eu posso amar o lugar onde Deus me colocou, eu posso chorar pelas feridas das pessoas que Deus colocou na minha vida e falar com unção, e essa unção vai conectar. É muito melhor. Existe uma coisa que a gente sempre prioriza aqui. Juntar casais, células de casais, juntar pessoas mais ou menos da mesma faixa etária. Por quê? Porque falam a mesma língua, passam pelas mesmas dificuldades. Entende o que eu estou falando? Isso seria como se fossem as tribos. Por quê? Porque as pessoas se conectam. E uma vez que as pessoas se conectam, é muito melhor. As pessoas podem se ajudar mutuamente. Amém? Então presta atenção. Deus não nos chama... Presta atenção. Deus não nos chama a todos para todos, mas chama cada um para alguém. Então, o que o apóstolo Paulo, ele falou: eu me fiz tudo para com todos, mas eu vou mais profundo que isso. Deus fez com que nós fôssemos como se nós se tornássemos uma pessoa para alcançar uma pessoa. E fica muito mais fácil, porque quando uma pessoa quer conquistar o mundo, fica muito difícil. Então o que eu quero te convidar hoje é conquistar uma pessoa, é ganhar uma vida para o Senhor. E não existe melhor situação, melhor processo de amadurecimento do que cuidar de muitas pessoas, ou de cuidar de uma. É o começo de um processo muito, muito largo. O apóstolo Paulo, ele fala assim que ele amadureceu, que ele deixou as coisas de criança. E sabe qual que é o aspecto que ele fala, a comprovação que ele fala para que ele deixou de fazer coisas de criança? Ele fala: é porque agora eu já não faço mais as coisas que eu queria, porque agora eu cuido de pessoas, então elas me veem, então agora eu tirei a minha liberdade, porque algumas vezes essa liberdade começa a afetar, começa a influenciar nos outros, então eu paro. Vem vindo a vida de adulto, porque criança faz o que quer, adulto não, adulto faz o que precisa ser feito, né? Então o que eu quero te dizer é: viva a vida no lugar pelo qual o Senhor te colocou, mas viva a vida que vala a pena, amém? Pergunte a si mesmo: a quem o Senhor está enviando nessa estação? Quais grupos de pessoas estão mais próximas da sua história, linguagem e paixões? Talvez você tenha ignorado, mas ali está o seu campo missionário. Você foi enviado, você recebeu algo. E você sabe, assim como em 2 Reis, que a gente falou ontem à noite, nós somos como aqueles leprosos que encontraram muita comida, um acampamento vazio. E o que nós devemos fazer? É uma boa notícia, sair para contar. É muito, muito ruim ter um banquete diante de nós e guardar tudo para nós. O Senhor não nos deu um espírito de egoísmo. O Senhor nos deu um espírito de vida. E você sabe que sempre que Deus fala sobre a vida interior, fluirão rios de águas vivas até o ponto de transbordar. Você sabe, a sua boca é um veículo de bênção. Você sabe, o apóstolo Paulo fala que com a sua boca você pode gerar vida ou morte na outra pessoa. Olha que poderoso, irmãos. A sua boca pode gerar vida ou morte. Então que você gere vida. Você está vendo as pessoas passarem por dificuldades. E o que nós estamos fazendo, né? Você tem uma boa notícia. As pessoas estão passando dificuldades e nós estamos sendo aquelas pessoas usadas por Deus, ferramentas úteis na mão daquele que nos criou, falando sobre Deus, compartilhando sobre a boa mensagem do Evangelho. Você sabe, existem muitas pessoas passando por muitas coisas e nós não temos a capacidade de alcançar a todos. Mas se uma pessoa
cuidar de uma, nós seremos muitos. E de uma maneira que um cuida do outro, depois outro cuida do outro. Esse seria basicamente o processo de consolidação, né, que nós fazemos aqui. Eu quero, no final a gente vai orar, eu quero fazer um momento profético e te enviar. Você vai ser enviado hoje no nome de Jesus. E bom, Gui, o que eu faço? Guilherme, o que eu faço? Como que eu faço? Como que eu falo do evangelho? Porque eu não sei, eu não tenho palavras, eu não conheço tanto da Bíblia. Eu quero te dar alguns exemplos, modelos evangelistas, amém? O primeiro modelo que eu quero falar é o testemunho da mulher samaritana. Você já conhece, nós pregamos sempre na Casa de Milagres, está em João 4. A palavra diz que Jesus mudou todo um trajeto, mudou toda uma direção para poder encontrar uma mulher, que era uma mulher samaritana. Eu não sei se você sabe, mas Samaria, esse lugar de onde essa mulher vem, eles estavam completamente brigados com os judeus. Os judeus não gostavam das pessoas de Samaria. Então o que eu quero te dizer é que Jesus, sendo um judeu, falando com essa mulher, era um absurdo. E o mais extraordinário é que Jesus, mesmo sendo judeu, ele rompe toda a estrutura religiosa e cultural e falou com essa mulher. E o mais extraordinário é que ele não começa dizendo: você precisa se arrepender, pecadora miserável. O que ele faz? Estou com sede. Você tem um copinho de água? Interessante, né, irmãos? Jesus é maravilhoso. Ele começa com uma necessidade cotidiana. Ele fala: estou com sede. Você tem um copinho de água para me oferecer? No Brasil a gente faz muito isso, né? Toca na porta dos outros. Você tem um pouquinho de açúcar para me emprestar, né? Aqui é impossível, né? E os irmãos não... Ou talvez sim. Onde você mora? O pessoal extrapola, né? Só tem brasileiro. Então deixa eu te falar. E a partir daí, o que acontece com Jesus? Jesus, ele entra na necessidade dela. E a partir de uma simples pergunta: você tem água para mim? Ele entra numa sede não natural, numa sede de alma que ela tinha. A partir de algo tão simples: você pode me dar um copo de água? Listo. Ele faz toda uma analogia. E Jesus é maravilhoso porque ele está todo tempo fazendo isso. Pedro, eu não te chamei para ser pescador de peixes, eu te chamei para ser pescador de homens. Você vê como Jesus, ele pega aquilo que a pessoa vive e transforma naquilo que ele quer transformar nela? Você sabe, Abraão, ele não tinha perspectiva de que ele seria pai de multidões. Então houve um dia que ele estava muito incrédulo. Deus falou assim: sai da sua tenda, olha para os céus, quantas estrelas tem, olha para os grãos de areia, quantos grãos de areia tem. Então Deus sempre dá uma visão, porque essa visão é o que nos alimenta. E ele sempre usa as coisas coisas sobrenaturais e traz para o natural, porque isso é precioso, porque a gente não consegue entender a complexidade do tamanho de Deus. Então mesmo que ele fez com Jesus, mesmo sendo Deus, ele trouxe para o mínimo, para ele se transformou em homem, para que a gente pudesse entender. Deus é maravilhoso. Então o que eu quero te dizer é, João 4:29, acontece uma das coisas mais extraordinárias. Depois que aquela mulher que tinha tido 5 maridos, que era rejeitada pelo seu povo, que é o poço sozinha, para evitar outros, sabe o que aconteceu? Ela ficou tão maravilhada, ela recebeu tanto de Deus, que ela falou assim: gente, vem ver esse cara aqui, esse cara revelou tudo da minha vida inteira, só pode ser Cristo. E é muito interessante porque algo que aconteceu na vida dela é algo que aconteceu na vida de todos nós. Um dia nós tivemos sede e o Senhor nos deu água, e Ele não deu uma água de poço, Ele deu uma água de manancial, uma água que não cessa, uma água que não acaba, uma água inesgotável, uma fonte inesgotável de água. E sempre que a gente tem sede, a gente pode beber. Aleluia! Se você soubesse da água que eu tenho para te oferecer, você estaria me pedindo água. Aleluia, muito precioso, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é muito profunda e muito poderosa. Você sabe, ela não pregou com doutrina, ela não pregou com versículos, ela só fez algo. Ela falou assim: gente, pessoal de Samaria, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui lá no poço pegar água no horário que você sabe que, né, que a gente não pode ir, que nós somos rejeitados pelo povo judeu. Então, fui lá pegar, encontrei um homem lá, eu acho que é Cristo, acho que é Deus, porque ele me revelou tudo, me falou dos meus 5 maridos, falou do cheiro da laranja, né? Igual do The Chosen. Então, deixa eu te falar, algo muito interessante é que ela não pregou de uma maneira doutrinária, mas ela pregou com a sua realidade. Ela não discutiu teologia, ela apenas compartilhou a experiência que teve. Eu estava lá, eu fui pegar um baldinho de água e ele veio.
e ele me ofereceu uma água, e meu coração, e ele falou que não tinha mais templo, que a gente ia adorar em verdade, em espírito, que negócio é esse? Ou seja, ela ficou transtornada. O evangelho é poderoso para transformar a nossa mente e a gente ficar inculcado, né? A gente fica, meu Deus, não deixa você inculcado ou só me deixa assim? Isso nos ensina um dos recursos mais poderosos que temos, que é a nossa própria história. Você sabe, não existe nada mais poderoso do que a nossa própria história. Porque a nossa história, vamos dizer que é um memorial de testemunhos que o Senhor fez, né? Bem-aventurados são aqueles que têm livros e livros escritos da sua própria história. Sabe, esse ano eu tive a graça, o Senhor me deu graça para escrever um livro. E os irmãos falam que eu coloquei 2 fotos lá, é da minha vida. Então, contei os testemunhos que o Senhor fez na minha vida. Você sabe, ontem mesmo eu recebi alguns testemunhos de algo que o Senhor fez na vida de outras pessoas através de testemunhos de casamento, testemunhos de conversão, quando eu tinha 16 anos. Algo tão simples como a minha história, é a sua história, é aquilo particular que a gente tinha com Deus. Mas se Deus fez em nós, é porque o desejo dele é fazer em outros também, amém? Se você foi alcançado por alguém, é porque ele quer usar a sua vida agora para alcançar muitos mais. Deus não vai desperdiçar nenhum recurso da nossa jornada, irmãos. Deus sempre vai usar cada ferramenta para que o evangelho cresça, amém? Outro testemunho foi aquilo que eu falei, eu só quero colocar o versículo, mas eu já comentei de João 9:25. É justamente sobre o cego de Jericó. Ele respondeu aos fariseus, né? O cego que havia sido curado. Não sei se ele é pecador ou não. Porque os fariseus estavam perguntando se ele não é pecador, o que ele é? Aí ele respondeu uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, quantos passaram por isso? Quantos eram cegos? O apóstolo Paulo é muito interessante. No livro de Atos, capítulo 9, não precisa projetar, conta a história do apóstolo Paulo, falando que ele tinha escamas. E sabe o que Deus fez? Deus falou, Ananias, vai lá, põe a mão sobre a cabeça dele. E as escamas se caíram. E ele teve luz para um evangelho da graça de Deus. É impressionante. Porque tudo que Deus fala na Bíblia, a maioria das vezes que ele fala sobre visão, é sobre alguém que era cego, alguém que não via, que não tinha revelação. E Paulo, em sua tamanha inteligência sobre a lei, ele não foi capaz de ver. Mas chegou um momento que ele foi capaz de ver. O segundo exemplo que eu quero te dar é Mateus e o banquete em sua casa, está em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 27. A palavra de Deus diz que... Irmãos, Levi é o nome de Mateus, tá? Mateus, cobrador de impostos. Eu quero te contar a história, contextualizar o que está acontecendo. E para mim, presta atenção, olha para mim, não se distraia, porque isso é muito precioso. Sabe, a história de Mateus, para mim, é uma das histórias que mais marca a minha vida. Sabe por quê? Porque Mateus... Irmãos, presta atenção, olha para mim. Imagina você no seu trabalho. Imagina você no seu trabalho. O trabalho dele, eu não sei se você consegue visualizar, você consegue ver uma cabine de telefone, tipo aquelas de Londres? Ele trabalhava tipo numa cabine de telefone, cobrando impostos, arrecadando impostos. Não sei se você sabe, mas naquela época... um cobrador de impostos, ele era um traidor da nação, porque os cobradores de impostos, naquela época, eles eram a favor do Império Romano, e o Império Romano era basicamente um império opressor. Então, ele cobrar impostos do próprio povo era tremendamente errado, era algo de traição. Imagina uma coisa dessa? Então, o que eu quero te dizer é que Jesus passando, olhou para ele e falou assim, Mateus, eu quero ler o texto, porque é muito poderoso. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Mateus, publicano, cobrador de impostos, sentado na coletoria. Coletoria é o que eu basicamente mostrei para os irmãos, não sei se tem a foto no PDF. E disse-lhe, siga-me. O que o Senhor disse a Mateus? Eu sei que aí está Levi, mas Levi é Mateus. Siga-me. E o que aconteceu? Mateus se levantou, deixou tudo e Irmãos, pelo amor de Deus, trabalhava, ele estava num dia de expediente. Eu quero que você imagine essa cena. Você está no seu trabalho, passa Jesus. Jesus falou, vem, você vai. Como assim? Como assim você escuta, vem, você vai, você larga tudo e vai atrás de Jesus. Irmãos, eu me pergunto, o que ele viu? O que ele viu? O que foi que Mateus viu a ponto de falar, isso aqui não serve mais. Isso aqui eu vou deixar para lá, eu vou seguir esse homem. Porque parece que ele tem olhos como de fogo, língua, voz como de muitas águas, uma espada
que separa médulas, um cabelo como de lã. Eu acho que ele viu isso. Eu fico me perguntando o que Paulo viu a ponto de considerar tudo como perda, esterco, a causa de conhecer a sublime graça de Cristo. Eu fico me perguntando o que os apóstolos viram a ponto de querer morrer por um evangelho. Eu fico me pensando quem era o quarto homem, né? Cedraque, Mesaque e Abidnego. Quem era aquele homem que estava lá? Quem era Melquisedeque? A ponto de Abraão dar 10% de tudo que ele tinha. Fico me perguntando o que Mateus viu a ponto de largar tudo. É impressionante porque é tão simples como Levi se levantou, deixou tudo e seguiu. A única coisa, ele não pregou nada, Jesus não falou nada. Eu imagino que ele abriu a boca e ele escutou como uma voz de muitas águas. O coração dele começou a queimar. Ele falou assim, não, eu vou considerar tudo isso aqui não vale nada. E sabe o que é pior, meus irmãos? Ele faz uma festa. Ele larga tudo e faz uma festa. E convida todos os publicanos. Ele convida todos os religiosos. Vem, eu larguei o emprego, agora todo mundo... Ou seja, como que você larga o seu emprego? Não sei, eu acho que ele tinha um seguro-desemprego, né? Não sei o que ele tinha. Mas ele larga tudo e faz uma festa, gasta tudo. Irmãos, o que será que ele viu? O que será que ele viu? Mas quando Jesus o chama, siga-me. Ele deixa tudo. Imediatamente. O que ele faz depois? Ele organiza um banquete. É impressionante. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Presta atenção no que vai falar o versículo agora. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, da mesma tribo, reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores se você é Deus? Por que você se mescla com esses? Por que você se mistura com esses? Você não é santo? Olha o que Jesus responde: eu não vim para aqueles que estão sanos, eu vim para aqueles que estão necessitados. Contudo, os fariseus, reclamaram. Pode passar. O próximo. Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ai, Deus. É forte, né, irmãos? Mateus não pregou um sermão. Mateus não organizou uma cruzada. Ele não abriu um culto. Sabe o que ele fez? Uma única coisa. Ele organizou um assado argentino. Ele simplesmente abriu a sua casa e apresentou seus amigos. Quantos já fizeram isso? Eu já vi muita gente se convertendo assim: ó, esse aqui é meu amigo, estou trazendo ele aqui, do nada. Fica mais crente que a gente às vezes, né? Aí depois é ele levando a gente, né? Aleluia, mas Deus é bom. No verso 32, Jesus responde aos fariseus: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É impressionante. Não são aqueles que estão bem que precisam, irmãos. São aqueles que estão necessitados. Mateus usou o que tinha: sua casa, sua comida, sua rede de contatos, e criou um ambiente onde Jesus pôde agir. Ele só abriu a casa. Ele era um anfitrião. Amém? Poderoso, né? Então, o primeiro método evangelístico que eu trouxe para você é aquele de contar a sua própria história. E agora eu trouxe abrir sua própria casa, chamar os amigos. Amém? E expor eles a unção do Evangelho da Graça. Terceiro exemplo que eu quero falar é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Nós falamos sobre a mulher samaritana e agora nós vamos falar sobre o bom samaritano. Quantos já escutaram a história do bom samaritano? A palavra vai dizer, Jesus vai contar uma história, está no capítulo, em Lucas 10, a partir do verso 30. Eu quero te explicar alguns pontos importantes, porque eu sei que quando a gente lê textos largos, você distrai, né? Então deixa eu te contar a história exemplificada. Um homem foi assaltado, imagina. Foi assaltado, basicamente nesse processo ele foi bater nele, ficou largado na rua. Passaram 3 tipos de pessoas. Fala comigo: sacerdote, levita e o samaritano, que leva o nome da parábola. Sabe o que acontece? Os 2 primeiros não ajudaram. Amém? Então a história conta isso. Eu vou ler para você. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote.
Primeira pessoa da história. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também passou um levita. Então, em outras palavras, o sacerdote fez o quê? Sabe quando você não quer cumprimentar uma pessoa, você cruza a rua? Abaixa a cabeça. Não precisa levantar não, mas alguém já fez isso? Eu sei que sim, irmãos. Mas deixa eu te falar, foi isso que aconteceu. O sacerdote cruzou o outro lado para não ter que ajudar. O segundo tipo de pessoa é o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas fez a mesma coisa. Ele passou para o outro lado. Ele não socorreu. Ele estava estirado aí no chão. E o último é o samaritano. Estando de viagem. Vocês lembram o que eu falei sobre o povo samaritano? Essa história conta de um judeu que foi quase morto por assaltantes. Sabe o que é mais extraordinário? Quem deveria socorrer ele? O povo da lei, sacerdote e o levita. Eles estavam envolvidos no templo, eles eram os religiosos, os judeus, mas eles não o fizeram. Sabe que sobrou para quem? Para o estrangeiro. Mas o samaritano, pode voltar. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve o quê? Gente, presta atenção aqui, irmãos. Olha essa história. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o seu próprio animal. Ou seja, provavelmente ele tinha um camelo, ele estava caído, não conseguia andar. Ele colocou sobre o camelo, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que ele tiver. Isso é muito interessante, porque o sacerdote era um homem religioso. O levita também era uma pessoa ligada à religião. Eles não fizeram nada. Mas quem foi que fez? O estrangeiro, considerado inimigo, desprezado. Você sabe, a palavra diz que nós somos estrangeiros desse lugar. Nós não somos daqui. Deus, ele fala uma coisa tão extraordinária. Ele fala assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A dor de hoje não se compara com a glória do amanhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sempre o amanhã é melhor. Sempre o final da história sempre é melhor. Já assistiu os filmes da Disney? O filme é muito bom. O começo é ruim, mas o final é bom. Isso é muito bom porque a gente tem um spoiler da nossa própria vida. Tá ruim, mas vai melhorar. Tá muito ruim, mas Deus é bom. Tá impossível de viver, mas o Senhor tem uma boa notícia. Aleluia. Aleluia. E o que a gente aprende com isso? Que muitas vezes a melhor maneira de pregar o evangelho é cuidando. Quantos já cuidaram de alguém? Levanta a mão. Quantos já tiveram que resgatar alguém em casa? Quantas vezes já atenderam chamado, até 2 da manhã aconselhando? Quanto? Diversas vezes. Você sabe que geralmente o cuidar, ele é como se fosse um botão no coração do ímpio. Tu desmonta. Eu nunca fui cuidado. Às vezes é abandonado por pai e mãe, e aí Deus envia uma pessoa para cuidar. Você fica até se sentindo estranho, né? Quando você entra, você fala: oxe, manda mensagem todo dia, quer saber da minha vida. Misericórdia. Mas não, irmãos, é para cuidar. Eu costumo falar para os adolescentes, eu falo: irmão, eu não ganho nada para cuidar de vocês, não, vocês dão muito trabalho. Eu falei: vocês têm que se comportar, viver a vida tranquila, em paz. E aí, essa é a verdade, irmãos. Ninguém ganha nada. É aqueles que foram tanto amados, que eles começam a amar. Porque de graça recebeis e de graça dou. Amém? Então, o que eu quero dizer para você é que a compaixão prática muitas vezes abre mais portas do que 1000 sermões. Muitas vezes você não precisa saber nada, só precisa cuidar. Só precisa cuidar. Jesus concluiu essa história dizendo: vá e faça o mesmo. A história do bom samaritano termina Jesus enviando: vá e faça o mesmo. Amém? Quero já partir para o final. Queria chamar o teclado, por favor. Em Atos, capítulo 9, verso de número 36. Quero contar para você uma última história. Hoje, eu quase não gosto de contar história, né? Quem me conhece sabe. Então, estou muito feliz. Em Atos, a palavra vai contar de uma mulher. E de longe, é uma das mulheres assim a história mais impactante. Então, quero que você preste atenção. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita. Fala comigo, Tábita. Cujo nome em grego se chamava Dorcas. Então, é Dorcas ou Tábita.
Esta se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Tá perfeito. Você sabe, irmãos, muitas vezes nós não entendemos qual é a nossa missão e como fazer. Então o que nós estamos fazendo é te mostrando o que você deve fazer. Tábita era uma discípula que não subia em púlpitos. Ela vestia viúvas, costurava. E ela morre. Uai, Gui, você falou que o final sempre é melhor que o começo? Como ela morre? Mas ela ressuscita. Aleluia. Ela ressuscita. E você sabe que a coisa mais extraordinária é que quando ela morre, havia uma quantidade de gente enorme, a Bíblia conta, que estava clamando para que os apóstolos pudessem ressuscitá-la. Porque ela era muito amada, porque ela servia. É interessante, né? Porque a palavra de Deus fala que essa maneira que Tábita fazia, a vida de serviço, era tão impactante que quando ela morreu, toda a comunidade rogou pela sua ressurreição. E ela foi ressuscitada. Sua forma de evangelizar era costurar, amar, cuidar. Seu serviço falava de Jesus, não falava de Jesus num púlpito, mas falava de Jesus no serviço. Eu não sei se você cuida de pessoas, mas eu tenho uma verdade para te dizer: cuidar de pessoas não é fácil. Eu falo que quando eu me levanto, meu WhatsApp tá bombando. Quando eu durmo, tá bombando também. Porque as pessoas têm problemas. Imagina, se você parar para pensar, só pode ser de Deus. Porque todos nós temos problemas, sim ou não? Então como que a gente vai se aventurar a resolver o problema dos outros? Ou seja, eu tenho os meus e se somam dos outros. E eu não sei se você sabe, quanto mais células você tem, mais problemas. Não é verdade? Então, irmãos, o que eu estou te mostrando é que é algo de Deus. Naturalmente, ninguém quer ter problema. Então, o que eu estou te mostrando é que o serviço vem do Senhor. Você sabe que existe uma história na Bíblia também muito linda, que é até engraçado, eu conto às vezes. Pedro chega, vê Jesus lavando os pés. E aí Pedro fala assim: uai, Jesus, está lavando os pés? Não, deixa que nós temos que lavar os seus pés. Aí Jesus, ele, bem paciente com Pedro, né? Ele vira para Pedro e fala assim: não, eu estou mostrando como tem que fazer. Porque no reino, maior é aquele que serve. E Pedro, muito excêntrico, né? Bom, então me lava inteiro. Então lava meu corpo inteiro. E é verdade, não é criação da minha cabeça. Irmãos, Jesus ensinou: se você quiser ser o maior no reino, você tem que se diminuir ao ponto de servir. Porque Ele era Deus, mas Ele não considerou ser como Deus, senão que Ele diminuiu a ponto de nascer de uma virgem. Sabe, Ele era o Verbo, mas o Verbo teve que aprender a falar. Que absurdo. Ele foi o Criador de todas as coisas, e Ele teve que esperar. Ele é onisciente, caminha sobre o passado, presente e futuro, mas Ele teve que esperar. Interessante, né? Ele se batizou, Ele fez milagres, foi batizado no Espírito Santo, 30 anos, tomou uma fila. João Batista estava batizando, João Batista o batizou, os céus se abriram, desceu uma pomba, foi batizado no Espírito Santo. Aqui está meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Tudo isso é a história de Jesus. A Bíblia fala que quando ainda pequeno, Ele ensinava nas sinagogas. Ele abria os roxos de Isaías, ensinava, todo mundo ficava perplexo, mas Ele esperou. Mas era Deus. Ele era Deus e esperou. Você sabe, uma advertência muito importante é que por mais que a gente abra casa, que a gente cuide de outras pessoas, a gente faça eventos, pontes, né? Conecte a igreja com o mundo, né? Dessa maneira, para trazê-los nesse aspecto. Não existe pregação sem a palavra. Por isso que em eventos, pontos, nós levamos palavra. Não é só brincadeiras. Porque não existe transformação sem a palavra. Amém? Então o que eu quero te dizer é que é um aspecto de isca. E não me leve a mal. A isca, ela pode ser diferente, mas a transformação, que é a pesca, sempre é o processo da palavra.
é a palavra que transforma, é a palavra que constrói, é a palavra que instrui, não é verdade? O apóstolo Paulo, escrevendo seu filho na fé, Timoteu, ele disse, né, que a palavra é assim, ela é útil, né, para todos esses aspectos: construção, edificação, exortação. Volto a dizer, nós somos leprosos. 2 Reis 7, encontramos comidas em um acampamento abandonado. E eles disseram: não podemos ficar calados, porque esse é um dia de boas notícias. Cada um tem uma voz, uma história. Evangelizar não é só falar, é convidar, é hospedar, é abraçar, é ter uma casa aberta, é uma mesa generosa, sabe? Que nós somos cristãos, pequenos cristos. Ele é a torre perfeita. Sabe, quando uma torre perfeita, reta, é levantada, só tem um problema: quando a construção é muito reta, ela começa a apontar todas as outras que estão erradas. É uma torre reta, e ela começa a apontar: isso aqui não está reto. Então, muitas vezes a gente fala: Ele é a torre reta, Ele é o farol, eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele é o exemplo perfeito, Ele é o sacerdote. Ele é o sacerdote do lar. Efésios 5, quando o apóstolo Paulo vai ensinar sobre o padrão do marido, ele diz: você vai amar como eu amei a igreja, como Cristo amou a igreja. Ele é o padrão perfeito, Ele é a torre reta. E quando Ele é levantado, quando nós contemplamos a Ele, nós nos transformamos tal qual sua imagem e semelhança, como um rosto, com um rosto descoberto, olhando em um espelho. Eu contemplo a mim, mas não tem mais eu, senão que Cristo está em mim. E quando eu contemplo a mim, eu vejo a Cristo. E quando eu vejo a Cristo, eu sou transformado à sua imagem e semelhança, de glória em aleluia. Aleluia, irmãos. Para finalizar, tudo faço por causa do Evangelho. 1 Coríntios 9, verso 23. A palavra de Deus diz que tudo faço por causa do Evangelho, para ser participante dele. Fala comigo: tudo faço. Um pouco mais forte: tudo faço por causa do Evangelho. Que frase poderosa. Não se trata de resultados humanos, mas de frutos eternos. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar disponível. Você não precisa saber a Bíblia de cor, você só precisa estar disponível. Tem a ver com disposição, não tem a ver com saber. Abra seu coração, seus lábios, sua casa, sua vida. Que cada rede social, cada café, cada reunião, cada oportunidade, abra para que Cristo resplandeça, que Cristo brilhe. Amém? Você sabe, nós temos um chamado. Nós somos como flecha na mão do arqueiro. Sabe que a flecha em si, ela tem um aspecto que ela é pontiaguda. Ela pega o impulso, é lançada. Quando ela é lançada, ela não retrocede. Mas antes, ela existe um processo que nós chamamos de processo do arqueiro. Antes de ir para frente, vai para... Eu creio que nesses últimos dias, vocês estão regressando às casas, aprendendo a evangelizar, para serem lançados como flechas de fogo. Aleluia. Você precisa saber. Quero declarar sobre a sua vida de maneira profética. Você vai batizar ao menos uma pessoa. Quem recebe? Levanta a mão. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você vai cuidar de ao menos uma pessoa esse semestre. Você vai batizar ao menos uma pessoa nesse semestre. Eu declaro no nome do Senhor Jesus, pela fé eu libero. Em nome do Senhor Jesus. Você vai viver isso, porque, irmãos, é maravilhoso. Imagina você levando uma pessoa e ele dizendo: eu não sei o que aconteceu, eu era cego e agora eu vejo. Imagina você escutando: sabe aquela pessoa ali? Ela foi a causadora, mudou a minha vida através dela. Não tem coisa melhor, irmão. Claro que a honra e a glória é do Senhor. Eu quero finalizar dizendo que nós teremos jejum de 21 dias. Ué, acabamos agora? Agora é literal, no meio-dia. Mas a gente vai ter dia 21 de setembro e 2 de outubro. Esse jejum vai ser
A última dívida é o tema do jejum. E a dívida é isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia. E depois do jejum, vai ser do dia 21 de setembro até o 12 de outubro. Depois do jejum, vamos reservar um tempo específico de evangelismo. Serão 30 dias, 13 de outubro até 14 de novembro. E no final, vai ser o pagamento da dívida. Dia 15 de novembro, nós batizaremos mais de 150 pessoas para a glória do Senhor. Vamos pregar, porque o Evangelho é digno de ser ouvido. Amém? Quero que você coloque de pé.